Empregos temporários dentro do mundo do agronegócio. Visitamos o primeiro santuário de elefantes em Chapada dos Guimarães. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Emanuelzinho. Está começando agora o Direto da Redação. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Veja agora a matéria que fizemos lá no Santuário de Elefantes, que fica em Chapada dos Guimarães, com o nosso repórter José Costa. O primeiro santuário de elefantes do país foi construído a 40 quilômetros de Chapada dos Guimarães. E para chegar à conclusão da escolha desse local, não foi tão fácil assim. Após uma longa pesquisa, os fundadores do Santuário de Elefantes Brasil passaram por mais de 130 propriedades rurais e chegaram à conclusão de que esta fazenda, com 1.100 hectares, situada no Mato Grosso, oferece aos elefantes todas as condições favoráveis para que eles possam viver tranquilamente o resto de suas vidas. E não é só os elefantes que saem em benefício morando aqui não. Em uma última visita realizada pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, foi levantado um aumento de crescimento da vegetação nativa na área, além da recuperação do cerrado, aumentando também a vida silvestre de outros animais. As 5 moradoras elefantas asiáticas que habitam hoje no Santuário de Elefantes Brasil já estão confortáveis e acomodadas com um novo lar. Isso porque antes, no seu passado, elas viviam em circos e zoológicos e agora elas podem desfrutar de um sentimento nunca vivido por elas antes, que é a liberdade. Hannah chegou ao santuário há 3 anos atrás. Sua personalidade é calma e tranquila. Segundo Matheus, que é o veterinário responsável pelo santuário, ela é considerada a líder do grupo, pois suas atitudes mostram que ela intervém quando é preciso e faz o meio de campo entre suas amigas Bambi e Mara. Hannah passou 40 anos de sua vida em um circo e mais 7 anos em um zoológico na costa brasileira. Já a elefanta Mara é totalmente o contrário de Hannah, com uma personalidade forte, direta e enérgica. Por ter convivido boa parte de sua vida com elefantes africanos, ela tem os seus momentos de socialização com as outras meninas. Mara passa por problemas de cólica e perca de peso, onde os profissionais do santuário fazem um acompanhamento diário, cuidando de sua alimentação e buscam o tratamento para saber o que Mara tem. A Maia, logo que chegou ao santuário, fez amizade com Hannah. Maia é uma desbravadora do SEB. Após viver 30 anos em um circo e depois de ser confiscada e sem ter para onde ir, foi enviada para um sítio no sul de Minas Gerais, onde viveu por 5 anos acorrentada. Apesar de seu passado, Maia é uma elefanta saudável e nos auge de seus 48 anos anda livremente pelo santuário, onde explora todo o espaço aproveitando a sua liberdade. Lady é uma doce e insegura elefanta de 50 anos de idade e, ao longo de sua vida, viveu em lugares que não eram adequados para um elefante de seu porte. Antes de vir para o santuário, sua casa foi um zoológico de João Pessoa, na Paraíba. Após o embate na justiça e várias negociações, o Santuário de Elefantes Brasil conseguiu, perante a lei, comprovar e fazer com que Lady pudesse vir para o amplo e novo lar que a aguardava. Aqui, o veterinário Matheus tem um desafio diário, que é cuidar dos problemas nas patas de Lady, adquirido por essa vida que ela teve em cativeiro ao longo dos anos. Apesar do sofrimento que ela passou e sua insegurança em confiar em outros elefantes e humanos, quando se sente confortável e segura, ela demonstra um lindo sorriso e é possível ver em seu olhar o quanto ela é grata por todo esse cuidado. A menina Bambi, de 58 aninhos, é a Senhora Gratidão, uma elefanta que demonstra alegria com tudo ao seu redor. É possível perceber o quanto ela adora sua amiga Mara, mesmo quando Mara evita toda a sua energia contagiante. Ela ama estar perto de suas amigas Mara e Hannah.
Apesar de sua espontaneidade, Bambi viveu boa parte de sua vida em circo e zoológico e, ao longo dos anos, causaram traumas psicológicos. Assim como as outras integrantes, Bambi tinha vícios de fazer movimentos estereotipados, balançando a cabeça em movimentos de vai e vem. Matheus Bianchini é veterinário e trabalha há 2 anos no SEB. Ele explica como é a sua rotina, realizando o seu trabalho cuidando da saúde das elefantas. A nossa rotina aqui, a gente tenta oferecer para elas 2 vezes uma alimentação com suplementos, algum medicamento que elas precisam. Então, isso no início da manhã e no final do dia. E durante o dia, a gente vai fazendo o tratamento delas. A Lady, por exemplo, a gente faz o tratamento todo dia dela, a Mara também. Então, a gente tenta ir diluindo isso durante o dia para a gente conseguir, ao mesmo tempo em que a gente faz essas alimentações, tá também aproveitando o momento que a gente está fazendo um manejo para estar limpando o recinto, para manter ele mais organizado, e também a gente cuida dos outros animais que a gente tem aqui cativo. Então a gente tem uma anta também que a gente traz, então às vezes vegetação nativa para ela comer também. Ela tem algumas sequelas de filhote, então ela não teve como ser reintroduzida, como a gente já reintroduziu algumas outras. Então a gente mantém ela também com alguma vegetação nativa. A gente também cuida de alguns outros animais lá de cima, então a gente tenta sempre estar cuidando de todo mundo e auxiliando junto isso com a rotina nossa dos elefantes. Perguntamos ao Scott Blais o porquê de escolher o Brasil e essa região mato-grossense para a fundação do Santuário de Elefantes Brasil. This project is all about creating a space for elephants to recover. Unfortunately, elephants in captivity, they suffer tremendously because of small space, isolation, poor diet, mistreatment. And this is an opportunity for these elephants to come here and learn what it means to be an elephant again, to have a life with other elephants, to receive better care, and to have autonomy to explore life on their times, in their times, in the way that they should live. This region supports this 100%. This region is perfect for elephants. Many people say, why Mato Grosso for elephants? But look, this fazenda, this locale, the climate here, it's all absolutely perfect for elephants. It's exactly what they need to have the life they deserve. Scott conta à nossa equipe que ele gostaria de ter apoio dos produtores da agricultura familiar local, realizando o cultivo de melancia, abóboras, legumes e frutas no geral, para que ele realize a compra desses alimentos aqui na região. Além de poder oferecer um alimento fresco e direto do campo para as moradoras do SEB, o custo poderá sair baixo, visto que eles precisam se locomover à Chapada dos Guimarães e à capital Cuiabá para realizar a compra desses mantimentos nos supermercados e redes atacadistas. Por dia, aproximadamente cada uma delas come em torno de 30 quilos de frutas e legumes, além da vegetação natural, e são alimentadas 3 vezes ao longo do dia, sendo que essa alimentação é acompanhada de suplementação caso elas necessitem. Demos sorte e chegamos ao santuário exatamente no momento em que elas estavam tomando o seu café da manhã. Perguntei ao Scott como o santuário ajudou no processo de reconstrução ambiental dessa área que fica localizada a antiga fazenda e o que mudou por aqui nesse tempo. The reality is a lot of people have questions about this, a negative impact or a question of the negative impact of the environment. But as you can see, it's actually a positive impact. Elephants, when we arrived here, this was all pasture. And you can see the benefit they have had to allow the pasture to rejuvenate and return back to native Cerrado. We see a positive impact on wild animals. We see a greater influx of wild animals into the habitat because it is more protective for them. We see elephants are not aggressive to other animals. They are not predators, and they are not prey. So they are not going to harm the wild animals, and the wild animals are not going to harm the elephants. Everything that we see here is positive all the way around. It's positive for the elephants, it's positive for the community, it's positive for the environment, and it creates a solution to a problem that humans created by bringing in elephants in captivity. Everything about the project is good for everybody, especially for the environment.
Potia e Guilhermina são as próximas elefantas que devem vir para o santuário. Atualmente, elas estão em Mendoza, na Argentina. As duas são asiáticas e Potia é a mãe de Guilhermina. A expectativa é de que até o fim do mês de fevereiro, ambas se juntem às outras moradoras do santuário. Para os elefantes e quem mora aqui no SEB, a fazenda é um lugar sagrado. É possível sentir a energia positiva e a paz que o lugar transmite. E esses elefantes que vieram de um passado de muita dor e aprisionados, seja em correntes ou em ambientes extremamente pequenos e sem contato com o solo natural, estar aqui é uma oportunidade para que elas possam viver tranquilamente, desfrutando desse paraíso. E é visivelmente notável que a Mãe Natureza já concordou com isso e está contribuindo, fazendo a sua parte para que o Santuário de Elefantes Brasil seja o melhor lugar para os nossos amiguinhos elefantes. Visitamos o Dr. Pio da Silva para tirarmos algumas dúvidas dos nossos estudantes sobre dívidas no FIES e dívidas em instituições de ensino. Devido à pandemia, muitos alunos estão devendo mensalidade e conversamos com o Dr. Pio como negociar ou parcelar uma dívida em uma determinada instituição de ensino e sobre um prazo de desistência de qualquer contrato. O Código de Direito do Consumidor regula tudo isso. Como? Se você hoje tem uma dívida com a faculdade ou universidade e não conseguiu pagar, essa universidade, ela não pode reter nenhum documento seu. Ela tem o dever de entregar tudo o que você precisar, inclusive uma transferência. No entanto, aquela dívida, ela terá que cobrar de você, ou extrajudicialmente, ou judicialmente através de um processo de cobrança ou um processo executório. Hoje, qualquer pessoa que contrata uma instituição de ensino, ela pode desistir de qualquer contrato, de qualquer compra em 7 dias, e a universidade ou faculdade ou a escola particular deve devolver tudo que foi recebido no mesmo valor. Não pode ser descontado nada. É um direito do consumidor a devolução 100% do valor pago dentro do prazo de 7 dias. Conversamos com o Dr. Pio também se poderia solicitar uma transferência de faculdade ou solicitar alguma documentação estando devendo uma determinada instituição de ensino. Aí é algo muito importante que o Código de Direito do Consumidor regula isso aí também. Então, hoje, qualquer que seja a universidade, a faculdade e a escola, você pode pedir qualquer documento, inclusive o diploma depois que você forma, e ela tem que devolver a você, é um direito seu. E no tocante à cobrança, ela jamais pode vincular. Olha, você está devendo aqui, nós só vamos entregar a documentação que você formou depois que você pagar. Ela não pode exigir isso. Ela tem que entregar a transferência, tem que entregar a documentação de quando você formou completo, para que você dê sequência na sua vida como ser humano. E aí ela deve, é obrigação dela cobrar pelos meios judiciais e extrajudiciais. Jamais ela pode vincular uma coisa com outra. Caso façam, o consumidor pode entrar
com uma ação de obrigação de fazer no judiciário, pedindo uma liminar e ainda pedindo um dano moral pela arbitrariedade praticada por esta instituição de ensino. O juiz vai determinar de imediato a entrega de toda a documentação e vai arbitrar um valor de dano moral que, em média, é R$5.000 devido a essa arbitrariedade praticada por essas escolas ou universidades. Empregos temporários dentro do agronegócio. Veja agora a matéria feita pelo nosso repórter José Costa. Em 2021, a contratação de trabalhadores temporários no Brasil cresceu e superou os níveis pré-pandemia. Somente no ano passado foi registrado a geração de 2.415.419 vagas, um crescimento de 20,6% quando comparado a 2020, que teve um total de 2.002.920 vagas. O aumento dessa demanda de empregos sazonais, além de se dar por determinadas épocas do ano, como essa, por exemplo, de safra, que gera um aquecimento e cria-se a necessidade de mais mão de obras, também reflete as incertezas econômicas que o mundo enfrenta nesse período pós-pandemia. E essa geração de emprego sazonais, emprego temporários, pode ser uma oportunidade para aqueles trabalhadores que se destacam no mercado de trabalho. Esse é o caso da Wagnes Pereira, que iniciou como trabalhadora temporária nessa empresa do agronegócio em 2018, como auxiliar de cozinha, e foi efetivada no ano passado como cozinheira-chefe. Eu comecei a trabalhar aqui, em 2018, comecei como auxiliar de cozinheira e ano passado eles me deram a oportunidade, para estar ficando efetiva aqui para poder trabalhar como cozinheira já, de auxiliar, já passei como cozinheira. Na verdade, já sou pode-se dizer, a chefe de cozinha, porque quando as outras meninas vêm, eu que fico como carregada, Então, é um serviço que eu gosto de fazer, eu amo muito e agradeço por eles terem me dado a oportunidade, de ter essa profissão na carteira, Até então, minha mãe também é cozinheira, E seguindo a carreira dela, E é isso aí, estamos aí, a empresa dando oportunidade, que continue assim, evoluindo, crescendo, dando oportunidade para mais pessoas, Que até então, às vezes, a gente entra só, vou fazer só uma safra e vou embora. Não, dessa safra de 2018 eu vim fazendo outras safras e agora eles me contrataram fixo para estar aqui, trabalhando mais eles aqui. Estamos ingressados na equipe, Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a efetivação subiu de 15% em 2019 para 22% em 2021. Com isso, são mais de 531 mil pessoas que se recolocaram no mercado de trabalho, através dessa modalidade empregatícia de serviço temporário. Yuri Barbosa foi recém-contratado para uma vaga temporária nessa empresa armazenadora de grãos pela terceira vez e está na busca para garantir uma oportunidade fixa. Bom, é a terceira vez já que eu estou trabalhando na empresa de grãos, Minha terceira safra consecutiva. E nessa modalidade de vagas temporárias é ótimo, porque é horários acessíveis e bem remunerado. E é uma experiência boa para quem também não tem experiência nesse ramo ou na área, ou está começando agora no serviço, no mercado de trabalho. Caroline de Oliveira é coordenadora do Cine Campo Verde e ela nos fala sobre esse crescimento de vagas sazonais aqui no município. A gente percebeu que agora nos últimos meses, houve um grande aumento de número de vagas temporárias, na parte agrícola, que são as vagas que mais ofertaram no CIN de dezembro agora para janeiro. Operadores de máquinas, serviços gerais também para trabalhar em lavoura, safrista também para trabalhar nessas empresas de grãos aqui na cidade, Os empregadores exigem o quê? A habilitação, que a pessoa tenha um curso ou até mesmo a experiência na área, Hoje receberemos o deputado federal Emanuelzinho para conversarmos sobre projetos e planejamentos para esse ano de 2022, eleições, cenário político e muito mais. Veja agora. Hoje estamos com o deputado federal Emanuelzinho. Emanuelzinho, seja bem-vindo ao Diário da Redação.
A gente só tem a agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço aqui ao nosso companheiro, meu xará, Emanuel Dalbian, por ter a oportunidade de participar do seu programa direto da redação. Uma honra tê-lo aqui. Emanuel, eu gostaria de saber sobre um projeto que você apresentou recentemente sobre redução dos impostos em cima dos combustíveis. Veja, nós conseguimos aprovar numa articulação intensa que tivemos na Câmara dos Deputados no ano passado, em virtude dos crescentes aumentos em relação ao valor do combustível no Brasil, um projeto que reduz a alíquota, que reduz a porcentagem do ICMS pago pelo cidadão brasileiro. Num cenário em que a gente tem cerca de 35, 36% do PIB composto de pagamento de carga tributária, do brasileiro pagando o seu imposto no preço da carne, no preço do combustível, no seu IPTU, no ICMS do preço do consumo que ele realiza no dia a dia, no seu imposto de renda. O que a gente quer é justamente promover uma iniciativa pedagógica de redução do tributo no Brasil. O ICMS compõe quase 30% do valor do combustível. Então, o que a gente buscou fazer nesse momento não foi uma solução total dos problemas. A solução total passa por outros propósitos, como o Fundo de Estabilização e outras questões que a gente vem a comentar. Mas, nesse primeiro momento, a redução da alíquota do ICMS a nível por determinação federal, com efeito para todos os estados do Brasil, já está aprovado na Câmara dos Deputados e agora a gente quer trazer para aprovação no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco já sinalizou que quer pautar o projeto, está conversando com os senadores, com os líderes dos partidos, para que a gente possa garantir que tem apoio necessário e a gente possa iniciar um processo de redução da carga tributária no Brasil. A gente precisa ter um Estado que garante serviço de qualidade para o cidadão, mas com uma carga tributária adequada. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, especialmente de uma forma desequilibrada. Como a gente tem uma tributação indireta muito forte no Brasil, ou seja, aquele imposto que é implícito no preço da carne, do combustível, de tudo aquilo que você compra, a gente precisa inverter, garantir que o imposto seja pago mais por renda, por aqueles que podem mais, e menos dentro dos produtos, porque dessa forma a gente acaba cobrando dos mais pobres e deixando os mais ricos de lado. Então você acredita que esse projeto vá para frente? Eu acredito que vá para frente, mas ele por si só não basta. Ele é um projeto pedagógico que vai ter impacto na diminuição do valor do combustível, especialmente do diesel e da gasolina. E, em sequência, a gente quer propor um pacote de redução de impostos no Brasil a partir dessa guinada de alta de preços do combustível no país. No entanto, nós precisamos de outras duas propostas que estão sendo avaliadas e discutidas. O presidente Bolsonaro quer enviar para o Congresso Nacional, assim que a gente volte aos trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, uma PEC que prevê a redução total dos impostos do PIS e do COFINS, que representam também a maior parte dos impostos do governo federal em relação aos combustíveis. Isso daria, mais ou menos, uma redução de 60 centavos direto na bomba, em todos os estados do Brasil. O que nós estamos discutindo é onde que seria recomposto esses 57 bilhões de reais que vai haver de perda de receita para o governo, porque nós queremos que se abaixe sim o imposto, nós queremos que abaixe o preço do combustível, mas o PIS nós sabemos que serve para bônus salarial, o COFINS para contribuição previdenciária aí dos trabalhadores, e nós não podemos deixar que uma coisa prejudique a outra. Nós temos que fazer de uma forma equilibrada, que seja positiva para o consumidor, que nós queremos a redução dos impostos e também de uma forma que não prejudique aqueles que dependem das consequências do PIS e do COFINS. A outra proposta que o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está avaliando nesse momento é a criação de um fundo de estabilização, inclusive uma proposta do senador Jaime Campos. O que seria esse fundo de estabilização? Seria um montante de recursos guardados pelo governo, que quando houver a flutuação do preço, justamente em virtude de o preço do combustível no Brasil está atrelado em dólar à variação do barril de petróleo, para que se haja essa flutuação no valor, nós tenhamos um caixa para subsidiar esse valor, esse combustível, para que ele possa baixar. O que a gente está discutindo é de onde é que viria esse valor. Algumas propostas que estão vindo da Câmara dos Deputados propõem uma taxação da exportação do petróleo. Isso nós estamos avaliando, que nós não entendemos como positivo uma taxação da exportação nesse momento. A outra proposta, que inclusive é do senador Jaime Campos, prevê que do conjunto de alguns impostos seja retirado uma parte para esse fundo de estabilização, para que o governo possa subsidiar o aumento dos preços e garantir que ele se mantenha numa variável mais fixa, que ele não tenha tanta flutuação. Então nós estamos discutindo no Congresso Nacional para que a gente possa ver como é que nós, enquanto parlamentares, deputados e senadores, podemos garantir
que as empresas privadas não contaminem o Estado por meio de ações da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Por consequência, ela tem capital público e capital privado, e que a gente possa prevalecer a função social da Petrobras, não explorando os milhares e milhares de brasileiros que dependem do seu combustível para trabalhar, para levar os filhos para a escola e para realizar todas as suas atividades do dia a dia. Caso isso seja aprovado, vai ser uma vantagem muito grande para a população, né? 60 centavos. 60 centavos é um valor considerável. Tudo bem que não volta ao cenário que a gente gostaria, da época dos R$ 3,00, R$ 3,50, R$ 2,80, mas considerando que, se você for ver no estado da Bahia, por exemplo, estão pagando lá R$ 6,90, quase R$ 7,00 no litro de combustível. Aqui em Mato Grosso estamos beirando R$ 6,50, R$ 6,60, alguns lugares R$ 6,70. O que a gente quer é poder garantir que abaixo de 6 centavos pode cair para R$ 5,90, R$ 6,00, o que já é um grande avanço. Não é o ideal, mas já é um grande avanço para ajudar toda a população brasileira, dos mais humildes aos mais ricos. Todos dependem do combustível, que impacta, por consequência, transporte coletivo, entre outras atividades. O que a gente, como população, é torcer para ser aprovada. Vamos torcer e vamos trabalhar para que isso aconteça e que tenha resultado efetivo no preço das bombas de combustível em todo o país. Sem dúvida. Mudando um pouquinho de assunto, Emanuelzinho, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a criação de PCHs no decorrer do Rio Cuiabá. Eu vejo que foi feita uma discussão muito precária, muito simples, e que eu acredito muito, especialmente numa democracia frágil como a do Brasil, em que em 30 anos de história nós tivemos 2 presidentes retirados do poder, e que a história do Brasil é uma história de golpes e de compra de agentes políticos para benefícios e interesses privados. Eu tenho receio de que por trás dessas instalações haja somente uma preocupação em lucro de alguns cidadãos e não haja preocupação ambiental devida. Nós sabemos que o Rio Cuiabá é um patrimônio cultural, é um patrimônio do nosso estado, é um patrimônio da nossa região da Baixada Cuiabana, e que muitos ribeirinhos, especialmente na Baixada Cuiabana, vivem e dependem do Rio Cuiabá. Então, os cálculos das consequências ambientais não foram devidamente transparentes, não foram devidamente retratadas, não foram transparentes como devido, e, por consequência, eu temo um grande prejuízo para as populações que dependem dessa atividade. Então, não me vejo confortável com a construção de PCHs. Eu vi até que um vereador de Cuiabá apresentou uma proposta para que no entorno do Rio Cuiabá, no perímetro urbano de Cuiabá, fosse proibido, e que o perímetro urbano não, na região adjacente a Cuiabá fosse proibido essa construção. O prefeito Emanuel já sancionou. Queremos ver agora como vão se comportar os outros municípios que dependem do bom funcionamento do Rio Cuiabá, para que milhares de cidadãos possam viver, garantir a sua subsistência, e que se faça então um verdadeiro debate transparente, público, técnico, para que a gente enxergue se há realmente prejuízo ou não, e aí assim a gente possa implantar as PCHs, ou melhor, na minha opinião, não implantá-las. Manuelzinho, a gente falando um pouquinho mais na nossa capital, tem um plano diretório para a arborização da nossa capital, sim, visando uma redução de temperatura a longo prazo. Sim. Certo? Qual é a opinião do Emanuelzinho sobre isso? Cuiabá tem o título de cidade verde, mas que há muito tempo isso está mais no folclore, mais no nosso ambiente cultural do que propriamente na realidade. A Prefeitura e inúmeros outros órgãos têm discutido um plano diretor em relação à arborização na capital, para que resgate a tradição cuiabana e especialmente possa trabalhar a questão de temperatura e também a questão ambiental em Cuiabá. A transição de uma cidade que era composta por uma arborização muito rica e que hoje foi contaminada praticamente por construções urbanas em todos os cantos da cidade, naturalmente tem prejudicado e tem influenciado diretamente na questão ambiental e especialmente na questão térmica, na temperatura de Cuiabá. Então, um plano bem montado, não para os próximos 4 anos, mas para os próximos 30, 40, 50 anos, é algo que tem que ser discutido e que, no meu entender, tem que ser aplicado, porque beneficiaria Cuiabá como um todo, uma cidade de quase 700 mil habitantes, e daria um exemplo da tendência que as outras capitais têm que adotar daqui para frente com as mudanças climáticas que estamos vivendo. Manuelzinho, nesse período de pandemia, um tempo muito conturbado, né? Muitas pessoas sentiram muito financeiramente. Sim. Você apresentou recentemente um projeto de lei de negociação do FIES. Isso.
Certo? Exatamente. Nós tivemos a cobrança de inúmeros cidadãos mato-grossenses e brasileiros de outros estados que estavam preocupados lá em 2019, no início da pandemia, com a ameaça de lockdown, com o fechamento do comércio, de como é que as pessoas que dependem da sua renda, da sua atividade comercial, da sua empresa ou do seu emprego em que trabalha, que seriam fechados pelas limitações restritivas dos governos, como é que eles iriam ter a sua renda para poder quitar o seu financiamento estudantil, tendo em vista que a maioria dos cidadãos de renda média ou baixa tiveram acesso à universidade privada por meio do financiamento estudantil. Só que devido a essas inúmeras consequências econômicas diretamente relacionadas à pandemia, evitaram com que esses cidadãos pudessem, os brasileiros e mato-grossenses, pudessem quitar o seu débito. Então nós temos no Brasil hoje mais de 1 milhão de inadimplentes em relação ao financiamento estudantil, o maior da história brasileira desde o início do funcionamento do programa. E o que nós pedimos ao governo federal, um projeto que foi assinado por inúmeros deputados e que conseguiu garantir o regime de urgência, que não precisa tramitar por todas as comissões, pode ser votado diretamente em plenário, prevê um parcelamento do pagamento dessas dívidas. Porque, por exemplo, nós temos para o agronegócio, que são muitas vezes os grandes, os homens mais ricos do estado de Mato Grosso ou de outros estados do Brasil, eles têm a condição de parcelar os seus débitos, as suas carências. E o jovem estudante que quer ascender profissionalmente via o ensino universitário, ele não tem tido essa garantia. Então a gente buscou esse parcelamento, apresentamos no Congresso, conversamos com o líder do governo, Ricardo Barros, conversamos com inúmeros agentes políticos, a secretária de governo, Flávia Arruda. Então o presidente Bolsonaro apresentou uma MP que deve ser apreciada pelo Congresso, uma medida provisória, logo em fevereiro, para que possa se garantir a negociação dos débitos, das dívidas, porque os alunos não querem dar calote, não querem deixar de pagar, não querem empurrar com a barriga, só querem condições de quitar o seu financiamento, o governo lhe arrecadar aquilo que é devido e o estudante possa concluir a sua universidade e ter uma maior valorização salarial e melhor acesso ao mercado de trabalho. Então a gente vai trabalhar duro para que essa proposta seja aprovada ainda esse ano. Manuelzinho, 2022, ano político, começa a correria para todos os pré-candidatos. Já começou. E aí, Manuelzinho, um pré-candidato a deputado federal? Pré-candidato a deputado federal novamente. Nós viemos de uma eleição em 2018 em que fomos o terceiro candidato mais votado do estado. Representamos um sentimento de que queríamos resolutividade, uma representação da Baixada Cuiabana, um parlamentar que fosse próximo e presente dos municípios e que, ao mesmo tempo, garantisse recursos, garantisse investimentos, especialmente por causa da má formação do Pacto Federativo no Brasil, que foi algo que eu preguei muito na minha campanha eleitoral. O que é o Pacto Federativo? É a forma como os impostos são distribuídos entre o governo federal, entre o governo estadual, entre os municípios. A cada R$100 de imposto que o brasileiro paga, que o cidadão que está nos assistindo paga, cerca de R$60 vai para o governo federal, cerca de R$25 para o governo estadual, e somente 15 fica aqui na sua cidade, em Cuiabá, em Poconé, em Nossa Senhora do Livramento, em Chapada dos Guimarães, em Santo Antônio de Verger, em Rosário Oeste, qualquer cidade do estado de Mato Grosso. Então, por isso, nós precisamos de um deputado federal que seja presente para garantir o deslocamento desses recursos lá em Brasília, que vão fazer com que se revitalize a sua praça, com que se construam novas escolas, com que se garanta uma boa estrutura na sua unidade básica de saúde, que se garanta o asfalto da sua rua, e é isso que nós queremos, estamos nos propondo a continuar realizando. Esse deputado que é presente, que traz resolutividade, que traz resultado. Então, nós estamos debatendo a nossa pré-candidatura, se for entendimento do partido a que nos filiarmos e da população mato-grossense, teremos a oportunidade de eventualmente representar Mato Grosso por mais 4 anos. Mas, no entanto, é somente uma pré-candidatura. Nessa época de pré-candidatura, tem várias negociações dentro de partidos, né? Atualmente você está no PTB. No PTB. E há rumores que você está a caminho do PL, né? Sim, houve diálogo com o senador Wellington Fagundes, que é um aliado político de longa data, um homem que acredito imensamente, pode ser um grande senador por mais 8 anos, pode ser candidato a governador do estado de Mato Grosso, e houve o início de uma conversa com o senador Wellington Fagundes, mas também estamos conversando com outros partidos para ver aquele que terá a melhor proposta e o melhor projeto, tanto para Mato Grosso quanto para o Brasil, que a gente possa adentrá-lo acreditando e tendo convicção nas propostas políticas de bem-estar para a população mato-grossense e para a população brasileira. Então é uma conversa que se iniciou, mas que vai se concluir mais adiante, mais ou menos no período de abril, quando iniciar
abertura da janela partidária e aí os deputados que estão no mandato possam mudar de partido. Atualmente, Bolsonaro filiou o PL, né? Sim. Como é que você vê essas eleições para presidente? Aqui no Mato Grosso eu vejo o presidente Bolsonaro muito forte. Quanto mais você sobe de Cuiabá para o norte, maior é a força do presidente Bolsonaro. Eu só acredito que o presidente Bolsonaro, com o apoio do Congresso Nacional, precisa dar respostas rápidas, especialmente à inflação e à fraqueza, à volatilidade da economia, que tem dado índices de deterioração. Inúmeros empregos perdidos, inúmeras empresas fechando, preço nas alturas, preço da carne, preço do combustível. Então, o presidente precisa dar uma resposta rápida. Justamente por isso que ele vai apresentar essa PEC para a redução dos impostos federais sobre os combustíveis e outros propósitos para que a gente possa garantir uma melhor qualidade de vida para a população brasileira, que se possa comprar mais com menos, que possa ter acesso a boa alimentação, que possa ter acesso a investimentos na sua cidade e que dessa forma o povo brasileiro não tenha somente crença no presidente por um discurso ideológico, mas por um presidente que faz, que realiza e que melhora a vida do cidadão brasileiro. Então eu acho que está faltando o presidente dar essa resposta para que o Brasil como um todo possa confiar no seu projeto de reeleição. Mas em Mato Grosso eu vejo o presidente Bolsonaro como franco favorito. Manuelzinho, a gente falando um pouquinho esse nível cenário estadual, não tem como falar, você é filho do Emanuel Pinheiro, Sim. Né, vem herdando o nome do pai, e aí você vê o seu pai como um possível pré-candidato ao governo do estado? Vejo como pré-candidato ao governo do estado não por um desejo dele, mas por um clamor de vários segmentos da sociedade mato-grossense que estão insatisfeitos com o atual governo do estado, especialmente servidores públicos, especialmente pequenos e médios empresários que passaram muitas dificuldades na gestão Mauro Mendes com reformas tributárias que pesaram demais para essas empresas, com servidores que tiveram promessas durante a campanha, que durante o exercício da gestão do atual governador tiveram muita dificuldade de relacionamento e de diálogo com o governo. Vide aí a greve que a Polícia Penal está realizando, já passa mais de 30 dias. Então eu vejo essas dificuldades e que o prefeito Emanuel Pinheiro, como é um homem de diálogo, tem dado sinais de que pode ser um candidato de consenso entre esses segmentos. No entanto, eu, particularmente, não sou a favor da candidatura dele. Eu entendo que ele deve concluir os 4 anos de mandato, continuar fazendo o trabalho que vem realizando por Cuiabá. Tem inúmeras obras para entregar. Recentemente entregamos a revitalização da unidade de saúde do Ribeirão do Lipa, da unidade de saúde Nova Esperança, entregamos o asfalto do João Bosco Pinheiro, só nas últimas 2, 3 semanas. Tem inúmeras obras ainda para serem concluídas. O viaduto do bairro do Santa Rosa, que eu e o senador Jaime Campos estamos viabilizando o recurso. O contorno leste, que será a maior avenida da história de Cuiabá, maior que a Avenida Beira Rio, maior que Miguel Sutil. Terá que concluir ainda o parque lá da região do Parque Cuiabá. Então, tem inúmeras obras que o prefeito Emanuel Pinheiro ainda tem a realizar. Eu vejo que a população de Cuiabá espera isso dele. Agora, se for um sentimento de segmentos da sociedade, que isso será medido por pesquisas, aí eu não posso impedi-lo, darei meu maior apoio, se esse for o sentimento da população do estado de Mato Grosso. Perfeito, Manuelzinho. A gente tem a agradecer a sua presença aqui hoje. É sempre bem-vindo aqui no Dia da Redação. Eu agradeço a oportunidade de participar de um programa de tão grande credibilidade, com um entrevistador que sabe tão bem lidar com os assuntos do estado de Mato Grosso. Espero sempre ter a oportunidade de poder prestar contas do meu mandato aqui no Direto da Redação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Manuelzinho. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido você a conhecer a nossa plataforma de streaming, agroplus.tv. Até a próxima.